Então, pessoal, hoje vamos resolver mais uma prova para o cargo de eletricista. A prova de hoje foi realizada pela Prefeitura Municipal de Goianira, Estado de Goiás. Quem elaborou a prova foi a UFG, Universidade Federal de Goiás. Na verdade, o centro de concurso dessa universidade. A prova foi aplicada em 2019, janeiro de 2019, para o cargo de eletricista de baixa tensão. Essa já é a nossa prova de número 16, né, pessoal? Temos 16 provas resolvidas para cargos de eletricista. Eu peço que você que está chegando agora no canal já dê o seu like aí e se inscreva nesse canal, por favor. Ajude o nosso trabalho se inscrevendo no canal. Vamos lá. Essa prova foi aplicada, foi realizada com 10 questões específicas. Como já falei anteriormente, esse canal resolve apenas questões específicas da área técnica de elétrica. São 10 questões apenas. O nível da prova é um nível de médio a alto para o padrão de eletricista. Foi uma prova que realmente foi bem elaborada. Vamos lá, pessoal. É da 31 a 40. Questão 31 diz o seguinte, olha só. A figura a seguir mostra o mesmo circuito elétrico em dois estados diferentes. No estado 1, a chave CH está aberta, né? Essa chave CH aqui. No estado 2, a chave está fechada. Essa chave aqui, estado 2. Ambos em regime permanente. Regime permanente, só para quem não lembra, é o regime de funcionamento, vamos falar assim, normal, comum. Após você ligar a chave, passados alguns micro ou milissegundos, já entra-se em regime permanente de funcionamento. Esse tempo inicial que eu acabei de falar de mili ou microsegundos chama-se regime transitório. Não é o que a questão está pedindo. Circuitos elétricos têm dois comportamentos distintos. Um comportamento em regime transitório e outro comportamento em regime permanente. Okay? A questão está pedindo regime permanente. De acordo com as informações no estado 2, no estado 2, né, quer saber aqui nessa segunda parte, ele dá algumas opções. O que acontece no estado 2? No estado 2, a corrente I, essa corrente aqui, ó, ele está dizendo que essa corrente I é igual à corrente no estado 1. Para a gente saber essas relações de corrente, tensão, potência nesse circuito, o melhor caso nesse tipo de questão é solucionar a questão logo, né? Encontrar impedância, tensão, corrente para ambos os casos. Vamos ver logo no primeiro caso, aqui do ladinho, no estado 1, o que acontece. Nessa situação aqui, vamos determinar qual é essa corrente no estado 1 e essa impedância total no estado 1, que vai ser a somatória do indutor, desse resistor, desse outro indutor e desse outro resistor aqui embaixo. Primeiramente, para encontrar a corrente, lembra sempre da nossa lei de Ohm. Corrente é tensão sobre a resistência ou, nesse caso, impedância. Por que impedância? Porque nós temos componentes reativas, né? No caso, o indutor. A tensão do circuito nós temos, que é o 100 volts. O Z, que é a impedância, nós não temos. Então, é necessário, anteriormente a isso, calcular a nossa impedância, vou chamar de 1, né? Que é referente ao circuito no estado 1. Aí, nesse caso, não tem errado, né, gente? Para a gente calcular a impedância do circuito, é apenas somar parte reativa com reativa. No caso, 3, aqui, ó, esse 3J, 3 com J, e parte resistiva com resistiva, mais esse 3J, ou J3, tanto faz. Da mesma forma, a gente vai somar a parte ativa, ou seja, os resistores, 4 mais 4. Z1, eu vou só modificar, trazer para frente logo o resistor, 4 mais 4, 8, 3 mais 3, 6J ou J6, que é em ohms, tá? No entanto, para a gente fazer esse cálculo, esses valores aqui são modulares. Para eu encontrar a minha impedância em módulo, eu tenho que resolver a minha impedância pelo método do teorema de Pitágoras. Na verdade, isso aqui é um retângulo, né? Então, a gente aplica o teorema de Pitágoras. 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Nós vamos ter o Z, que é a nossa impedância total. Fazendo essa conta, temos que dar 10 ohm.
o módulo da impedância. Não é o ângulo, tá, pessoal? Somente o módulo, aquele valor. E a corrente desse circuito será igual a 100 volts dividido para 10 ohms. Feita essa divisão, temos 10 ampere no primeiro caso. Encontramos o quê? A corrente elétrica no primeiro circuito. Aliás, no circuito, quando está no estado 1, ou seja, quando a chave está aberta. Quando a chave está aberta, evidentemente que não vai descer corrente aqui, ó. Aqui não tem corrente. Por isso que eu somei todas as impedâncias. Todas as impedâncias aqui, ó. No estado 2, o que acontece? No estado 2, quando a gente faz a ligação dessa chave aqui, CH, a corrente elétrica não mais virá para esse ramo aqui do final. Ó. Então não passa a corrente mais aqui, por aqui, porque o circuito vai sempre procurar o percurso mais fácil. Se tu ligou uma chave aí e não tem resistor ou indutor, evidentemente que a corrente elétrica vai percorrer esse trecho do circuito. E a mesma corrente que sai aqui da fonte. Né? Nesse segundo caso, a nossa impedância, eu vou chamar de impedância em Z2, na segunda condição, é somente 4 ohms mais 3J. Fazendo aqui, aplicando aqui o módulo, extraindo o módulo desses valores, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, é igual a 5, né? 5 ohms. É importante lembrar que esse 4 aqui é a resistência ôhmica e esse 3 aqui é a reatância indutiva. Da mesma forma no anterior. Resistência ôhmica, esse 8. E esse 6J aqui na primeira situação é a reatância indutiva, XJ. Então pronto, então nós já temos a impedância no segundo caso. E qual vai ser a corrente elétrica nesse segundo caso, que eu vou chamar de I2, tá? Que é I1 no primeiro caso e 2 na segunda situação. A fonte de tensão é exatamente a mesma, então é 100 volts dividido para 5 ohms. Faz essa divisão, dá 20 ampere. É bem evidente, não é mesmo, pessoal? Se você reduz a impedância ao meio, ela 10 caiu para 5, a corrente vai dobrar. Era 10 ampere, subiu para 20 amperes a corrente na segunda situação, quando você liga a chave no circuito. Vamos para as alternativas, verificar se a gente já tem alguma resposta em relação às proposições. A letra A diz o seguinte, a corrente I, está falando no estado 2. Aqui, ó, essa corrente 2. Segundo caso. A corrente I, né, no estado 2, é igual à corrente no estado 1. Acabamos de ver aqui, que é diferente, né? No estado 2 é 20 ampere, no estado 1 é 10 ampere. Então, vou colocar aqui, ó, I e 1 é diferente, não é igual não, é diferente a corrente no estado 2. Letra B, então já sabemos não é a letra A, né? Letra B, a corrente I é igual à metade da corrente no estado 1. A corrente no estado 2 está dizendo que é metade. Não, não é o contrário. A corrente no estado 2 é igual ao dobro, 2 vezes a corrente no estado 1. Ok? Então não pode ser essa aqui também não. Não pode ser nem a letra A e nem a letra B. Porque ele disse que a corrente no estado 2 é a metade da corrente no estado 1. Quanto que na realidade é o contrário. Letra C. A potência dissipada no resistor é igual a 2 vezes a potência no estado 1. Nós não fizemos a potência, mas vamos fazer a continha aqui do lado das potências, tá? No estado 1, vamos colocar aqui, no estado 1, ele está falando sobre a potência dissipada no resistor, né, em R. Deixa eu fazer aqui. O R que ele está falando é esse aqui, tá, pessoal? Esse R aqui de cima, esse R4, R igual a 4 ohms.
Não é esse aqui de baixo, não. Atentem para a questão, não é esse R 4 ohms aqui de baixo, não. Porque esse 4 ohms aqui de baixo não está vindo com a variável R. Essa variável R só aparece no resistor da parte superior do circuito. Logo, somente o cara lá em cima. O que diz E o que a gente vai calcular? A potência, no primeiro caso, no resistor de 4 ohms. O que é a potência? É a resistência vezes a corrente ao quadrado que o percorre. A resistência no primeiro caso é 4 ohms. Quanto é a corrente no primeiro circuito? Calculamos aqui em cima. 10 ohms. Perdão, 10 ampere ao quadrado. Portanto, 4 ohms vezes 10 ampere ao quadrado, temos que dar 400, watts. Essa potência é a potência dissipada no resistor de 4 ohms, R4 aqui de cima, no primeiro circuito. No segundo circuito, ou no estado 2 do circuito, quanto vai ser a potência? Mesmo processo, tá, pessoal? 4 ohms vezes, mudou a corrente, tá? Quem é a corrente no segundo caso? Essa aqui de baixo, ó. 20 ampere ao quadrado. 20 vezes 20 dá 2 vezes 2, 4, né? 4 vezes 4, 16. Então, 1.600 watts. Agora a gente pode analisar a letra C. O que diz a letra C? A potência dissipada no resistor R é igual a 2 vezes a potência no estado 1. Na verdade, não é 2 vezes, né? Olha só. A potência aqui no estado 2, ó, essa potência que a gente dissipou aqui de 1.600, na verdade ela é 4 vezes. Na verdade, eu boto aqui do lado, ó. A potência em 2 é igual a 4 vezes a potência no estado 1. 1.600 é 4 vezes 400. Então, também não pode ser essa. Só sobrou a letra D. Bora ver o que diz? A potência dissipada no resistor R é igual a 4 vezes a potência no estado 1. Beleza, ó. Acabei de falar aqui em cima. Então, só repetindo aqui embaixo, a potência no resistor no segundo estado é igual a 4 vezes a potência no primeiro estado, na primeira situação, né? Portanto, a letra D. Uma questãozinha bem inteligente, né, pessoal? A gente não pode perder a atenção aí nessa questão, não. Vamos manter a atenção, a concentração, para a gente não errar esse tipo de questão. A gente vai fazendo item por item. Repare que ele não manda você resolver nada. Você começa a resolver um circuito olhando para a alternativa. Eu li a letra A e verifiquei que está falando sobre corrente elétrica. Então, imagino que a gente tem que calcular as correntes elétricas nos dois estágios. Então, os dois estados eu fiz a corrente 1 e a corrente 2. Depois disso, eu calculei a potência. Eu calculei a potência dissipada no resistor R, como ele pedia, e verifiquei que a resposta correta é a letra D. Eu vou repetir essa mesma questão para a gente tirar algumas dúvidas quanto à questão de circuito em corrente contínua. Se você olhar aqui, ó, essa corrente aqui é alternada, por causa da simbologia. Olha a simbologia que vem aqui, ó, mostrando a senoide na entrada. Essa tensão alternada, né? E nós temos um circuito em corrente alternada. Eu vou fazer a mesma questão, pessoal, considerando que essa fonte de tensão é corrente contínua, porque nós temos várias questões que vêm exatamente dessa forma. Uma mesma questão, o mesmo circuito, mas com fonte de tensão em alternada, e às vezes vem com fonte de tensão contínua, tensão DC. Vou repetir aqui. Mas antes de começar a questão, é importante a gente lembrar do seguinte, ó. Tem uns conceitos fundamentais aqui do comportamento dos componentes, os componentes de circuito, né? O R, o L e o C, resistor, indutor e capacitor, em corrente contínua.
em corrente contínua, ou DC, né? Às vezes os livros trazem DC, às vezes trazem CC, tanto faz, a gente vai saber que é corrente contínua. O que acontece nos componentes resistor quando ele opera em corrente contínua? Na verdade, ele continua sendo uma resistência. Ele não tem mudança no seu comportamento de circuito. Quando um indutor é percorrido por corrente contínua, o comportamento no circuito ele atua semelhante a um curto. A gente pode considerar que ele é um curto circuito, um indutor L. Ou seja, ele vai conduzir corrente como se fosse um fio elétrico, vamos falar assim, como se fosse um condutor. E um capacitor, o C, né, do nosso RLC, o capacitor, quando opera em DC, ele atua de forma como um circuito aberto. Mas por quê? Porque ele vai carregar. As placas do carregador vão carregar com a fonte daquela tensão que eu estou alimentando e ele vai parar de conduzir. Por isso ele se torna um circuito aberto. Lembra dessas três situações dos componentes RLC quando operando em corrente contínua. Principalmente o indutor e o capacitor. O resistor não muda, mas o indutor comporta-se como um curto e o capacitor comporta-se como um circuito aberto. Ok? Então, no primeiro caso, vamos calcular aqui, ó, qual vai ser essa corrente, imaginando qual vai ser essa corrente I e qual vai ser essa corrente I2, imaginando que essa fonte de tensão aqui seja uma fonte de tensão contínua, 100 volts mesmo. Tá? A mesma coisa aqui a outra. No primeiro caso, no primeiro estado, a corrente do circuito 1 vai ser igual a 100 volts dividido pela impedância Z total. E qual é? Lembra do conceito que eu falei anteriormente? Esse circuito, quando for percorrido por corrente contínua, o indutor se torna um condutor, ou seja, é um fio, como se fosse um condutor qualquer aqui, de resistência desprezível. A gente vai desprezar aqui a resistência, ok? Resistência do indutor, tá bom? Não do resistor, não das resistências. Restou apenas o 4 aqui em cima e o 4 aqui de baixo, ou seja, 4 mais 4, 8. 100 dividido para 8 ohms, 12,5 ampere. Beleza, né? Na segunda situação, no segundo estado do circuito, a corrente I2 vai ser o quê? A mesma situação, 100 volts, só que devido a esse curto-circuito aqui, a corrente vai passar por esse trecho e não vai passar pelo segundo ramo, como a gente já viu anteriormente. O indutor se torna um curto em corrente contínua, né? Despreza-se essa resistência, restando apenas essa resistência. Portanto, 100 volts dividido para 4 ohms. Feita essa divisão, 25 ampere é a corrente no segundo estado. Eu fiz essa questão aqui, essa questão novamente, considerando que a fonte seja contínua, para a gente lembrar que esses conceitos fundamentais de circuito, quando o circuito opera em corrente contínua e em regime permanente, é importante lembrar isso aqui, ó, em regime permanente, tá bom? O indutor se torna um condutor e o capacitor se torna um circuito aberto, ok? Então, beleza, fechamos a nossa questão 31 aí, deu um trabalhinho, mas assim, é importante a gente fixar esses conteúdos, pessoal. Questão 32. A 32 diz o seguinte: a figura a seguir representa o circuito de um motor de corrente contínua com uma única fonte alimentando os circuitos de armadura e de campo. As máquinas elétricas de corrente contínua têm dois circuitos, o circuito de campo e o circuito de armadura, circuito de estator e circuito no rotor. Os valores nominais da força eletromotriz
essa tensãozinha aqui que eles chamam de força eletromotriz, e da velocidade angular são, respectivamente, 30 volts de força eletromotriz e a velocidade angular de 100 radianos por segundo. Ok? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos logo dar valores aqui para a nossa força eletromotriz. Aqui ele diz que é 30 volts, a força lá no rotor. E que a velocidade desse rotor aqui, ó, ele está em angular, então é ômega, tá, pessoal? 100 radianos por segundo. Rad por segundo. Por quê? Porque ele te deu angular. Esse circuito aqui tá bem aqui, ó, aqui do ladinho, é o circuito de campo. Ele está mostrando aqui, ó, circuito de campo. E esse circuito aqui onde tem um resistor e esse simbolismo aqui do rotor, a esse conjunto dá-se o nome de circuito de armadura. É a parte rotórica da máquina de corrente contínua. Desprezando o efeito de armadura e as perdas rotacionais, ele está desconsiderando que perdas no rotor. E considerando a tensão de alimentação constante, essa tensão de alimentação desse motor de corrente contínua se mantém constante. O que ele quer saber? Letra A. A corrente decresce linearmente com a velocidade da partida até o seu valor nominal. Antes dessa questão, é importante a gente conhecer o gráfico de partida, velocidade do motor de corrente contínua. Na verdade, é de um motor elétrico, né, pessoal? Isso aqui é vamos pegar aqui o que a letra A está dizendo e vamos analisar pelo gráfico de velocidade. O que diz aqui? Partida velocidade. Um gráfico que relaciona partida em corrente elétrica de motor e relaciona velocidade em RPM, né? E tem essa característica, ó. Ele começa com uma corrente bem elevada e vai descendo um pouco até atingir uma corrente constante, que a gente chama de corrente nominal, IN, a corrente nominal do motor, aquela que está na placa. É essa aqui, ó. Ok? Então, em determinado momento, ele vai atingir essa corrente IN. Logo no início, a velocidade dele é zero, ou seja, nesse ponto aqui ele vai estar parado no eixo. Não é? Por isso que ele tem uma corrente nominal alta. Ele precisa ter uma corrente elevada para tirar o motor da inércia e depois a corrente vai diminuindo e o motor já está em movimento, embalado, né? Ele já não precisa mais tanta corrente. Vamos ver o que diz a letra A. A corrente decresce linearmente com a velocidade da partida até o seu valor nominal. Não pode. O erro daqui dessa questão é esse linearmente, pessoal. Não é linearmente, faz uma curvinha. Se fosse realmente linearmente, seria algo assim, ó. Ela começaria aqui, a corrente de partida, e até ia fazer isso aqui, ó, uma reta. Mas não é isso que acontece. Ela faz uma curva. Devido a esse linearmente com a velocidade de partida até o seu valor nominal, a corrente está equivocada, está errada. Perdão, a questão está errada. A corrente não decresce linearmente, ela faz uma curva. Ok? Então, portanto, letra A está errada. Letra B. Vamos ver, analisar o que diz a letra B. A força eletromotriz é de 40 volts na partida do motor. Não, na partida ela é nula. A tensão na partida ela é nula. A força eletromotriz ela vai surgir com a rotação do eixo do motor. E é contrária à tensão que a gerou. Olha só, na partida, essa tensão vai ser, na verdade, nula. A força eletromotriz, essa aqui, ó, ela surge contrariamente à tensão que a gerou. Ok? Portanto, dizer que a força eletromotriz aqui na partida é 40 está errado. O que é 40 é a alimentação da máquina lá fora. Você ligou o motor na tomada e essa tomada aqui, vamos falar assim, tinha 40 volts nela. Não a força eletromotriz. A força eletromotriz é aquela tensão de resposta que surge contrariamente no interior da máquina. Essa aqui. No problema ele diz que é 30 volts e não 40.
Portanto, não pode ser a letra B também. A letra C diz o seguinte: a potência elétrica nominal convertida em potência mecânica na armadura é de 60 watts. Vamos ver aqui se realmente é isso. Para eu calcular a potência, tem várias formas de relacionar a potência. Uma delas é relacionando tensão, né? 30 volts aqui na armadura, vezes a corrente. Só que eu não tenho essa corrente. Eu vou calcular aqui do ladinho. A corrente nessa máquina vai ser a tensão da armadura, perdão, a tensão que você ligou à máquina, menos esse 30 aqui, ó. Vou fazer aqui um circuitinho para a gente não ficar na dúvida. (40) aqui, 30 nesse sentido, e aqui 5 ohms. A resistência aqui do circuito de campo, desprezível, então não tem, né? Vamos desprezá-la. Portanto, essa corrente aqui vai ser o quê? Vai ser a tensão de 40 menos a tensão de 30 dividido por 5 ohms. Logo, a corrente nesse circuito é 40 menos 30, 10, né, por 5, 2 amperes. Potência 30 volts vezes 2 amperes, dá 60 watts. Logo, a letra C está correta, né? A potência elétrica nominal convertida em potência mecânica na armadura é de 60 watts. Pegamos só o que vai ser convertido de fato em potência mecânica, em força para girar o eixo, o torque. Ok? Logo, a letra C está correta. Aqui é a letra C. Vamos ver o que diz a letra D. Letra D. A letra D diz o seguinte, pessoal. A rotação do motor se inverte com a inversão da polaridade da fonte de tensão ou da fonte de alimentação. Ela estaria correta se esse circuito não fosse um circuito de motor de corrente contínua em série. O circuito de campo aqui, ó, está em série com o quê? Com o circuito de armadura. Ó. A corrente vem, vai passar pela armadura, vai sair da armadura e vai entrar no circuito de campo. A inversão do motor só acontece em dois casos: quando eu inverter de fato a polaridade da fonte de alimentação ou quando eu inverter o circuito de campo, a polaridade do meu circuito de campo. Mas como eles estão em série, o que acontece? Quando eu trocar a polaridade aqui da minha fonte de alimentação, né, ele vai começar a conduzir nesse sentido. O que acontece com o meu circuito de campo, também a corrente vai percorrer nesse sentido. E nesse caso a gente trocou tanto a polaridade quando a gente inverteu os polos do circuito de campo, porque o circuito está em série. Se fosse um motor de corrente contínua independente ou em paralelo, né, seria diferente. O independente tem o circuito de campo separado do circuito de armadura. Nesse caso, não tem jeito, a gente vai inverter duas vezes. A gente vai inverter a fonte e vai inverter o circuito de campo. Né? Ou melhor, os polos. A gente vai trocar a polaridade do circuito de campo dos polos da máquina. Quando troca os dois, não há modificação do sentido de rotação. Não há inversão nesse caso, por causa dessa condição de circuito ligado em série. Esse é o motivo pelo qual não pode ser a letra D. Então, letra C, né? Questão 32 é a letra C. Questão 33. Diz o seguinte, ó. O método de partida estrela-triângulo é um dos métodos aplicados a motores de indução trifásicos. Nesse método, na partida, aquele conceito bem clássico, né? Bem clássico de um motor, de uma partida estrela-triângulo. Para que serve a partida estrela-triângulo? Para que? Está aqui na alternativa A, pessoal. Para reduzir a corrente, né, a 1/3 da corrente de partida. Ou seja, se eu partir com corrente, se eu fizer uma partida de motor em corrente, uma partida direta de motor, ela vai ser 3 vezes maior do que quando eu fizer uma partida
em estrela triângulo, né? Aqui na estrela triângulo ela é reduzida a 1/3. A corrente de partida é reduzida aproximadamente, não é um valor exato não, mas é muito próximo de 1/3. Portanto, a letra A. Vamos ver por que não é as demais alternativas. A tensão aplicada é a metade da tensão de linha? Não. É a mesma tensão. Letra C. O conjugado é igual ao da de partida direta? Também não. Conjugado ao torque. Tá? Não é igual, não. É diferente. Letra D. O escorregamento do motor é nulo? Não tem nada a ver com escorregamento aqui. Okay? Escorregamento é uma característica intrínseca à máquina, que não depende do método de partida em si. Então, questão 33, a letra A. Questão 34. O circuito mostrado na figura a seguir ilustra o método da corrente alternada utilizado no ensaio de polaridade de transformadores monofásicos. Método de ensaio de corrente alternada. De polaridade de transformadores monofásicos. Os terminais do lado de tensão mais alta, da tensão mais alta, né, que é esse H1, H2, são representados por H1, H2, né? O ensaio de polaridade é realizado medindo a tensão V1, essa tensão aqui, com a chave CH, essa chave CH na posição 1. No primeiro caso, ela vai estar aqui nessa posição. E a tensão V2 com a chave na posição 2. Desconecta de lá e conecta nesse ponto, e depois você vai medir a tensão V2. E essa tensão aqui. Supondo que o transformador tenha polaridade subtrativa, o resultado do ensaio mostra uma tensão V1. Ele quer saber como vai ser as condições da tensão V1. Lembra o seguinte, pessoal, para ensaio de transformadores, lembra dessas duas? É um pouco mais extenso o assunto, mas para a gente matar esse tipo de questão, não é difícil não, olha só. Bastante lembrar do seguinte, ó, que a tensão V, aquela tensão que a gente vai medir aqui no voltímetro, ó, essa tensão V, ó, vai ser medida no método, vai ser o quê? Vai ser V1 menos V2. Nesse caso aqui, ó, é quando o transformador tem polaridade subtrativa. Ou seja, ele subtrai de V1 a tensão V2. A tensão da baixa, né, do X2, que seria essa aqui, de V1. Um outro caso é o seguinte, é quando as tensões são adicionadas, nós chamamos que esse transformador tem uma polaridade aditiva. Ok? Portanto, se no primeiro caso, na primeira situação, a leitura do voltímetro for maior que quando em 2, a polaridade é subtrativa. Lembra disso? Eu vou botar essas observações aqui embaixo. Na chave, na posição 1. Vou botar aqui. Em 1 é o que? A posição dessa chave. Se o voltímetro apresentar uma tensão maior que em 2, na segunda posição, a polaridade do transformador é subtrativa. Por outro lado, o contrário também é verdadeiro. Se for menor, é aditivo. Ok? Lembra dessas duas condições. Vamos para as alternativas. Supondo que o transformador tenha polaridade subtrativa, o resultado do ensaio
mostra uma tensão V1 nula. Não, não é nula. Letra B, uma tensão V1 menor que V2. Não, se a polaridade é subtrativa, ó, V1 é maior. Acabamos de falar ali embaixo. Letra C, igual a V2. Também não é igual, não. E letra D, maior que V2. Lembra disso aqui, ó. No ensaio de transformador, pelo método da corrente alternada, quando V1 é maior que V2, né, ele tem polaridade subtrativa. Portanto, aqui é a letra D. Questão 34, letra D. Questão 35. De acordo com a 5410, que é a norma brasileira registrada, 5410/2004, nos quadros de distribuição deve ser previsto espaço de reserva em número de circuitos para ampliações futuras, com base no número de circuitos com que o quadro for efetivamente equipado. Qual deve ser o número de circuitos de reserva em um quadro de distribuição com 10 circuitos efetivamente disponíveis? Essa questão, pessoal, não tem jeito. Você teria que ter lido a norma, né? E a norma de baixa tensão, a 5410, é bem extensa, né? No entanto, tem uma tabelinha lá na norma que fala o seguinte, ó, que circuitos, quadros de até 6 módulos, né, 6 espaços, você tem que deixar uma reserva de 2 circuitos. Ok? Se lá tinham disponibilidade para 6 circuitos naquele quadro, você tem que deixar 2 como reserva. Para quadros que tem de 7 a 10 a 12 circuitos, você tem que disponibilizar 3 circuitos de reserva, deixar esse espaço lá no final do teu quadro elétrico. Para circuitos de 13 a 30, a norma pede que você coloque 4 circuitos no mínimo. Isso aqui é o mínimo, pessoal. Você pode deixar mais, evidentemente. Geralmente, quando eu estou trabalhando, eu deixo um espaço sempre maior do que recomenda a norma. Quando o quadro tem acima de 30 circuitos, né, o número de circuito é acima de 30, você tem que reservar 0,15 vezes N, ou seja, isso quer dizer o quê? 15% do teu quadro tem que ser reserva para futuras ampliações do circuito. Vamos para a pergunta. Quando um quadro, né, de circuitos de reserva, qual deve ser o número de circuitos de reserva em um quadro de distribuição com 10 circuitos efetivamente disponíveis? Se está de 7 a 12, 10 está aqui no meio, né? Portanto, tu tem que reservar ao menos 3. Letra B. Beleza, pessoal? Uma outra observação nesse tipo de questão é o seguinte: a capacidade de reserva, esse circuito reserva, ele deve ser considerado no cálculo do cabo de alimentação do quadro, ou do cabo alimentador, ou somente do alimentador, como a gente costuma falar. Quando você vai calcular o alimentador de um quadro elétrico, você tem que levar em consideração esses circuitos reservas que estão ali, entendeu? Atribuindo a eles determinada carga. Então, pronto. Então, não vamos esquecer esse tipo de informação que poderá vir em outras questões. 35, letra B. Questão 36. Olha só. A figura a seguir apresenta um conversor de energia DC-DC. O componente indicado, esse componente aqui, que é diferente, né? Pela letra M, ele é um MOSFET, operado com sinal PWM. Vai entrar um sinal aqui nele, determinado sinal PWM, e aí ele vai operar, conduzindo. Ok? O que diz a questão? Nesse conversor, com a variação do sinal PWM, ou seja, quando ele receber nessa parte aqui do circuito, o sinal PWM, a tensão de saída V0, essa tensão aqui, ó, assume valores, ele quer saber qual será esse valor
de tensão V0, letra A, menores que a tensão de entrada? Não, né, gente? A tensão de entrada sempre é maior que tudo. Vou colocar aqui do ladinho. Tensão de entrada, nós temos aqui o componente, né, o MOSFET. O MOSFET, quando ele conduzir, pessoal, lembra o seguinte, ele é um condutor, ele é um componente de circuito semicondutor. E sempre, toda vez que você tiver um semicondutor no circuito, MOSFET, JFET, um transistor TBJ, um diodo, qualquer componente vai ter uma queda de tensão nele. Eu vou chamar aqui de tensão, queda VM, vou botar VM. Vou botar minúsculo. VM, uma queda de tensão VM nele. Esse diodo está invertido, portanto, a tensão que vai ter no diodo aqui, ó, tensão no diodo, na verdade, está em paralelo com a tensão V0. É a mesma tensão. Não precisa nem considerá-lo. Ok? Então, o circuito está fechado. Temos uma tensão de entrada VI, temos uma queda de tensão VM no MOSFET, e temos a tensão de saída V0 que está caindo sobre esse RL, resistor e indutor. Só colocar aqui do ladinho. A tensão de entrada vai ser o quê? A tensão VM, a queda, mais a tensão de saída. Por que mais? Por causa do sentido da seta. Ó. Estão contrária à fonte. Se a setinha está contrária à fonte, então, do outro lado da igualdade, elas estão se somando. Aqui é a lei de Kirchhoff, né, gente? Lei de Kirchhoff das tensões. Então, isolando aqui V0, a tensão V0 nada mais é que a tensão na entrada menos o que tu vai perder no teu MOSFET. Menos a queda de tensão no MOSFET. Letra A diz o quê? A tensão de saída V0 assume valores menores que a tensão de entrada V1. E aí é menor ou maior? Perfeito, está correto, né? Tá certinho. Então vai ser um valor menor que a tensão de entrada V1. Por que menor? Porque a tensão de entrada, gente, sempre é maior que as demais tensões no circuito. Beleza? A tensão de saída sempre vai ser menor que a tensão de entrada. Letra B, maiores que a tensão de entrada VI. Não pode, né? A tensão VI, que é de entrada, sempre vai ser maior do que as tensões de saída de um circuito. Letra C, maiores e menores não dá. Ou é maior ou é menor. Letra C está errado por causa disso. Letra D, igual ao valor da tensão de entrada VI. Seria igual se o circuito não tivesse esse componente, essa queda de tensão no MOSFET, né? E o circuito fosse perfeito, não tivesse nenhuma queda de tensão nos condutores, né? Desconsiderando a perda nos condutores, aí sim, e não tivesse o MOSFET, o M no circuito, perfeitamente, a tensão de entrada VI seria igual à tensão de saída V0. Nesse caso, não. Portanto, questão 36 é a letra A mesmo. Questão 37. O circuito mostrado na figura a seguir ilustra um amperímetro que tem como elemento central um galvanômetro. Esse carinha aqui, ó, esse G, um amperímetro que funciona por galvanômetro. É uma forma bem já mais antiga, né, de fazer medição de corrente. E esse galvanômetro tem uma resistência de 2 ohms. Ele coloca aqui, ó, resistência do galvanômetro. E a capacidade de medir dele vai até 1 ampere. Ou seja, esse equipamento só mede até 1 ampere. Medidor de corrente elétrica de pequena intensidade. Isso é uma característica, inclusive, do galvanômetro. Ele mede geralmente nessa faixa, né, de poucos amperes. Diz o seguinte, o resistor R, aqui de baixo, agora está falando sobre esse cara aqui de baixo, é usado para amplificar a capacidade de medição de corrente ligando a chave CH. Está dizendo o seguinte, quando eu ligar aqui, esse instrumento vai medir vai ter maior capacidade de corrente. Desejando-se multiplicar a capacidade de medição de corrente por 3, qual é o valor do resistor a ser utilizado? Então, na primeira situação, antes de eu fechar a chave, a minha corrente ele tem capacidade de medir 1 ampere.
não é mesmo? Com 1 ampere, a resistência somente é interna de 2 ohms. Aí está dizendo o seguinte, ó, eu vou colocar aí embaixo um resistor. Quando eu colocar esse resistor, eu quero que o meu equipamento tenha uma maior capacidade de corrente, ou seja, que é a capacidade de corrente, ó, de medição de corrente aqui embaixo. Ó. Medição de corrente seja multiplicada por 3, ou seja 3 vezes mais. Então, no segundo caso, eu quero que ele meça 3 vezes 1, 3 ampere, não é isso? E aí, o que eu vou colocar aqui do outro lado? Qual vai ser essa resistência total? Eu vou colocar total, porque eu vou ter que considerar tanto o RM quanto esse Rzinho aqui. Esse conjunto eu vou chamar de RT. Qual vai ser esse total? Vai ser, para eu aumentar a corrente, eu tenho que reduzir a resistência. Se a corrente eu multipliquei por 3, a resistência, o que eu vou fazer? Eu vou dividi-la por 3. Ó. Na segunda situação. Feito isso, pessoal, aí não tem mais errado, né? Eu acabei de colocar os princípios básicos da questão aqui. Ó. O primeiro caso é 1 ampere com 2 ohms. Se eu quero aumentar para 3 ampere, eu tenho que reduzir a 1/3 a resistência de 2 ohms. Por isso que eu divido por 3. E o que eu faço agora? Basta eu calcular agora o meu R, que é o que eu estou querendo saber. Qual vai ser o valor de R? É o que a questão está perguntando. O meu R total nada mais é que o paralelo do RM com esse R aí, ó. Paralelo, vou botar assim, com o R que nós estamos querendo. Tá? E quando eu fizer esse paralelo aqui, ó, eu já sei que a resistência total vai ser igual a 2/3. Vou só reescrever aqui embaixo para a gente ver o que é cada uma coisa. Em cima nós temos o produto, né? Embaixo nós temos a soma. RM mais R igual a 2/3. Resolvendo aqui, vamos ter o seguinte. O RM nós já temos o valor, né? Então é 2 vezes R, ó, porque RM está aqui, ó, já temos o valor na questão, e é 2 ohms. E embaixo é a mesma coisa, a gente já bota aqui o 2 mais o R, que é o que a gente está procurando, igual a 2/3. Multiplicar cruzado aqui, 2R vezes 3 é 6R, igual a 4 mais 2R. Aqui embaixo vai ficar 6R menos 2R dá 4R, igual a 4. E só puxar ali o 2 aqui para o outro lado, passando negativo, tá, pessoal? Expressões básicas. Meu R vai ser 4 dividido para 4, que dá igual a 1 ohm. Esse é o valor da minha resistência. Se eu quiser aumentar para até 3 amperes, a capacidade de medição do galvanômetro. Portanto, olhando nas alternativas, letra D. Questão 37 é letra D. Questão 38. A tabela 1 a seguir mostra a potência e o tempo de operação diários de alguns equipamentos de uma residência, antes de uma ação para redução do consumo de energia elétrica. A tabela 2 mostra a situação depois da ação para redução do consumo. Ele dá duas situações. Primeiro, antes de consumir, tem essas características, e após consumir, a tabela 2 tem essas características dos equipamentos. Supondo que o consumo de energia de outros equipamentos em 30 dias seja de 67 kWh e tenha uma redução de 12% após a eficientização, qual é o valor percentual aproximado de redução do consumo da energia elétrica da residência? Isso é bem interessante, pessoal. Olha lá. Tem um detalhe aqui que a gente... Vamos fazendo por partes, eu vou explicando para vocês direitinho. Vamos botar as duas situações primeiro, tá? Qual o percentual aproximado de redução do consumo da energia elétrica? Vamos colocar isso em 30 dias, pessoal, ou seja, um mês, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente precisa resolver primeiro, encontrar as duas situações, na primeira e na segunda situação, depois a gente verifica
qual foi esse percentual aproximado de redução do consumo de energia, que é o que ele está pedindo na questão. Essa questão ela é simples, pessoal, embora trabalhosa. A gente vai ter que fazer umas continhas aqui. Ó. A única coisa que eu vou acrescentar na tabela é multiplicar aqui por 30. Multiplica por 30 em cada um deles. Tá bom? Porque 30 é o quê? 30 dias. Ele dá o consumo diário aqui, em horas. Mas toda a questão está tem que ser vezes 30, porque ele diz aqui na questão. Ó, o consumo de energia elétrica durante um mês, né? Ou 30 dias. Vou puxar uma setinha aqui só para a gente ter essa ideia. Quando eu fizer o produto 700 vezes 2, vezes 0,5 vezes 30, eu vou ter 225 kWh. Que o chuveiro, na primeira condição, gastou aqui em um mês. Ou seja, somente com chuveiro elétrico, na primeira situação, eu gastei 225 kWh de energia. Na segunda situação, a mesma coisa. Eu vou só multiplicar tudo aqui, ó, 15 watts, vezes 20, vezes 8, vezes 30. Né? Quando eu fizer todo esse produto, eu já fiz a continha aqui antes. Vai dar 72 kWh. E a mesma coisa aqui. 150 vezes 1, é uma única geladeira, vezes 8, vezes 30. Vamos ter aqui, vai resultar em 36 kWh. Mas tem um detalhe aqui, ó. Ele fala na questão que tem mais carga aqui, que ele diz aqui, ó, supondo que o consumo de energia elétrica de outros equipamentos, tem outros aqui, o que ele não falou antes, em 30 dias, seja inicialmente 67 kWh e tiveram uma redução de 12 após a eficientização. Ou seja, temos que acrescentar esses outros. Eu vou escrever aqui, ó, outros equipamentos. Esses outros que ele falou, diz que tinham um consumo de 67. Eu tenho que acrescentá-los aqui na continha. Quando eu somar tudo, aí sim, eu vou ter o valor total do meu consumo antes de fazer a eficientização energética, que vai dar 400 kWh em um mês. No primeiro caso. Agora a gente vai para o segundo caso. Depois que eu fiz a eficientização energética, vou fazer o mesmo esquema do anterior. Multiplicar tudo por 30. Porque são 30 dias. 5.000 watts de chuveiro, vezes 2 chuveiros, vezes 0,4 horas por dia, vezes 30. Fazendo esse produto aqui, nós teremos 120 kWh. Olha que foi uma redução significativa, não é mesmo? Era 225 no primeiro caso, agora caiu para 120. As lâmpadas a LED, 9 vezes 20 vezes 6 vezes 30, teremos um total de 32,4 kWh. E o último, a geladeira, 120 vezes 8 vezes 30, dá 28,8 kWh. Repare que ainda temos ainda aquela carga, a outra carga, né, que chama de outros equipamentos. Esses outros equipamentos, depois que eu fiz a eficientização energética, teve uma redução de 12%, pessoal. Não esquece desse 12%, tá? Então, a gente não pode colocar 67 aqui. É 67, né, vezes... 67 menos 12% desse valor. Aí você tira 12% daqui, vai ficar quanto? Fica 58,96. Então, esse outros aqui, na verdade, é 58,96 kWh. Vou somar aqui do ladinho, porque já está sem espaço. Quando eu somar toda a energia na nova situação, ou seja, após realizar as medidas de eficientização energética, eu vou ter uma energia total consumida mensal de 240,16 kWh.
na segunda situação. E o que a questão está me perguntando? Qual é o valor percentual aproximado de redução do consumo de energia dessa residência? Então, qual é o valor percentual aproximado de redução do consumo de energia da residência? Ele quer em percentual, esse valor. Inicialmente a gente vai encontrar em energia mesmo. Basta eu subtrair, não é mesmo? Se antes eu gastava 400, aqui ó, subtraio 240, 240,16, a energia economizada é 159,84 kWh. Esse é o que eu economizei. Só que ele quer em percentual. Eu sei que a energia total, 400 kWh, está para 100% da energia. Quanto representa aquilo que eu economizei? Quantos por cento é 159,84? Só preciso fazer aquela regra de 3, cruzada, né, pessoal? Cruza aqui, cruza aqui. O valor do X será 39,96%. Quase 40%. Quase 40%, não é mesmo? E essa é a resposta da questão. Entre as alternativas, sempre procure aquela que se aproxima mais, né, das suas contas. Nossa conta, como foi bem, vamos falar bem Caxias, né, pegando todos os valores após a vírgula, ficou exatamente 39,96, que é aproximadamente 40%, que é a letra C. 38 é a letra C. Questão 39. A figura a seguir é o esquema ilustrativo de um dos vários tipos de linhas elétricas segundo a NBR 5410, NBR de 2004, né, 5410. Diz o seguinte, ó, com base nessas informações, a gente dá um desenhozinho aqui, né, circular, e aí ele coloca aqui dentro alguns condutores. Qual é esse tipo de instalação? É isso que ele está querendo saber, né? Onde nós temos aqui alguns condutores no interior desse recinto. Com base nessas instalações, qual é a descrição da linha elétrica apresentada pelo esquema mostrado na figura? Letra A. É um cabo multipolar em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. É multipolar? Não, você está vendo cabos separados, tá, pessoal? Você vê aqui um cabo multi, é quando é um só cabo, né, envolto por um revestimento. Nós temos vários condutores dentro de um só. Esse é um cabo multipolar, como por exemplo o cabo PP. Nesse caso não. Letra B. Condutores isolados em cabos unipolares, aí sim, cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Tá bom? Essa aqui é a simbologia de eletroduto embutido em alvenaria com cabos unipolares. São cabos simples, cabos singelo. Está passando aí, poderia ser fase neutro e terra, né? Sem problema nenhum, esses três cabos aqui. Fase neutro e terra, ou proteção terra, sem problema nenhum. Então é a letra B, já vimos que está correta. Letra C. O que diz a letra C? Cabos unipolares ou cabo multipolar. Não, ou uma coisa ou outra. Não pode ser as duas. Sobre parede ou espaçamento. Não, também não é sobre parede. É embutido em parede de alvenaria nesse caso. Tá? Letra D. Condutores isolados ou cabos unipolares em canaleta fechada embutida no piso. Não, não é canaleta. Não. Canaleta é essa representação circular. Circular é eletroduto. Tá bom, pessoal? Portanto, 39 é a letra B mesmo. 40. A norma regulamentadora NR10, a NR10, nossa conhecida NR10, estabelece que a faixa de tensão considerada de baixa tensão, BT, em corrente alternada, corresponde a tensões. Ele diz que quer saber o seguinte: qual é a faixa de tensão alternada em baixa tensão, né, em BT? Segundo a NR10, pessoal, vou escrever aqui embaixo, ó, em AC, isso aqui você tem que gravar mesmo, não tem errado. Em AC, segundo a NR10,
é considerado baixa tensão, que é o que ele está pedindo aqui, ó. Considerado baixa tensão, um valor que tem que ser maior que 50 volts e menor igual a 1000 volts. Então deu 1000 volts. Se viesse na prova de vocês, 1000 volts é baixa tensão ou alta tensão? Segundo a NR10, 1000 volts é baixa tensão, ok? 1000 volts. 1001 já é alta. O limite é até 1000. E em DC, vamos lembrar aqui, corrente contínua. Em DC é considerado baixa tensão tensões maior que 120 volts e menor ou igual a 1500 volts. 120 volts é considerado baixa tensão em corrente contínua? Não. 120 não, tem que ser maior que 120. Vamos atentar para o que diz a norma regulamentadora de número 10. 50 volts em alternada, em tensão alternada, ela é considerada baixa tensão? Não, não é considerada baixa tensão. É extra baixa, é um valor, é uma categoria antes. Só é considerado baixa tensão quando o valor é maior que 50 volts. Portanto, de 51 para cima, ou 50 ponto alguma coisa, já vai ser considerado baixa tensão segundo a norma regulamentadora, né? E, evidentemente, acima de 1000 volts já é considerado alta tensão, ok? Segundo a NR10. Eu estou falando isso porque a 5410 e as normas das concessionárias classificam diferentes esses níveis de tensão. Elas costumam dizer, apresentar outros níveis para baixa tensão, média tensão e alta tensão. Tá bom, pessoal? Porque são normas distintas, são organizações diferentes, né? Eles não se conversam, não tem assim um ponto em comum, né, entre a NR10 e as normas de concessionária. Mas para a gente ter isso em mente, vamos lembrar disso. Baixa tensão maior que 50 e até 1000. Maior que 50 até 1000 volts em alternada. Logo, letra A. Superior a 50 e igual ou inferior a 1000. A letra B diz o seguinte: superior a 120 e igual ou inferior a 1500. Isso aqui é DC. Ó. Se tivesse que descer, seria essa. Então não é. Igual ou inferior a 380? Não. Igual ou inferior a 50? Também não. Portanto, questão 40 é a letra A. Aqui encerramos mais uma prova, né? Agradeço aí a você que tem curtido nosso canal. Peço que assista nossos vídeos e se inscreva no canal. Preciso muito da inscrição de vocês para a gente continuar o nosso trabalho aqui. Agradeço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.